Seja bem-vindo. Neste encontro, você será capaz de entender como funcionam os bancos de dados distribuídos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, especialmente em áreas que demandam o gerenciamento de grandes volumes de dados em servidores distribuídos. As pessoas que tentaram implementar bancos de dados distribuídos sem a devida instrução tiveram problemas ao manter a consistência e escalabilidade, resultando em sistemas ineficientes e difíceis de gerenciar. Vamos lá! Os bancos de dados distribuídos representam uma evolução significativa no campo do armazenamento e processamento de dados, adaptando-se às necessidades modernas de escalabilidade, disponibilidade e eficiência em um mundo cada vez mais digital. Ele pode ser definido como um sistema que permite que dados sejam armazenados em vários locais diferentes, de maneira que pareçam fazer parte de uma única unidade de gerenciamento. Ou seja, os dados são armazenados de forma distribuída, mas as operações e consultas podem ser realizadas como se os dados estivessem centralizados. A arquitetura distribuída é construída com a ideia de descentralizar o armazenamento de dados para melhorar a disponibilidade, a escalabilidade e a confiabilidade do sistema. Ela é composta por vários elementos fundamentais, que trabalham em conjunto para garantir que os dados sejam armazenados, recuperados e manipulados de forma eficiente e segura mesmo que estejam distribuídos por diversos locais físicos. Citamos estes elementos: servidores distribuídos, sistemas de gerenciamento de banco de dados, SGBD, distribuídos, fragmentação de dados, replicação de dados e transações distribuídas. No entanto, à medida que o volume de dados e o número de acessos crescem, os bancos de dados centralizados podem enfrentar problemas de escalabilidade e disponibilidade. Qualquer falha no servidor central pode resultar na indisponibilidade de todo o sistema. Por outro lado, os bancos de dados distribuídos mitigam esses problemas distribuindo a carga de trabalho entre vários servidores. A distribuição de dados em vários servidores traz inúmeras vantagens para as organizações que precisam lidar com grandes volumes de dados e alta demanda de transações. Uma das principais vantagens é a escalabilidade. Em um ambiente centralizado, aumentar a capacidade de armazenamento ou processamento exige o aumento da potência do servidor, escalabilidade vertical, o que pode ser caro e limitado. Outro benefício significativo é a alta disponibilidade. Como os dados estão distribuídos entre vários servidores, a falha de um único servidor não compromete todo o sistema. Os dados podem ser acessados de outros servidores que armazenam réplicas, garantindo que o sistema continue funcionando mesmo em situações de falha. Apesar das vantagens, a implementação de bancos de dados distribuídos traz seus próprios desafios. Um dos principais é a consistência dos dados. Além disso, as transações distribuídas exigem protocolos complexos para garantir que todas as operações sejam concluídas corretamente, o que pode introduzir atrasos e aumentar a complexidade do sistema. Eles são uma solução poderosa para os desafios modernos de gerenciamento de dados. Ao distribuir os dados em vários servidores, eles oferecem escalabilidade, alta disponibilidade e tolerância a falhas. No entanto, essas vantagens vêm com desafios de consistência e complexidade de transações. Os bancos de dados distribuídos são uma solução que proporciona grande flexibilidade e escalabilidade no armazenamento e processamento de dados, especialmente em ambientes empresariais que lidam com grandes volumes de informações. No entanto, junto com as inúmeras vantagens, a implementação desse tipo de banco de dados também apresenta desafios técnicos significativos. Escalabilidade horizontal, uma das principais vantagens dos bancos de dados distribuídos. Enquanto os bancos de dados centralizados dependem da escalabilidade vertical,
melhorar o desempenho de um único servidor aumentando sua capacidade de hardware. Os bancos de dados distribuídos permitem a escalabilidade horizontal. Alta disponibilidade. Outra vantagem crucial dos bancos de dados distribuídos. Com dados armazenados em múltiplos servidores distribuídos geograficamente, a falha de um ou mais servidores não impede o acesso contínuo aos dados. Tolerância a falhas, diretamente relacionada à redundância de dados em um ambiente distribuído. Quando os dados são replicados em vários servidores, o sistema pode continuar a operar mesmo se um dos servidores ou nós falhar. Localização geográfica de dados. Os bancos de dados distribuídos permitem que os dados sejam armazenados mais próximos dos usuários finais, o que melhora o desempenho e reduz a latência nas operações. Flexibilidade e expansão modular. Com bancos de dados distribuídos, as empresas podem expandir a capacidade de armazenamento e processamento conforme necessário, sem a necessidade de grandes interrupções ou reconfigurações. Os bancos de dados distribuídos podem ser categorizados em diferentes tipos, com base em como seus componentes são organizados e operam em diferentes servidores. Essa classificação é importante pois ajuda a definir como os dados são armazenados, replicados e gerenciados em um ambiente distribuído. Os principais tipos são os bancos de dados homogêneos e os bancos de dados heterogêneos, cada um com características distintas que impactam sua aplicação em diferentes cenários industriais. Um banco de dados distribuído homogêneo é caracterizado por ter uma arquitetura em que todos os servidores ou nós que fazem parte do sistema compartilham o mesmo software de banco de dados, o mesmo esquema e o mesmo sistema operacional. A principal vantagem é a simplicidade de gerenciamento. Além disso, a uniformidade do sistema permite um desempenho otimizado, uma vez que as operações são realizadas de maneira consistente em todos os servidores. Outra vantagem significativa é a facilidade de manutenção. Apesar das vantagens, os bancos de dados homogêneos também apresentam desafios. O principal problema é a falta de flexibilidade. Como todos os nós são idênticos, não há espaço para a personalização de sistemas de acordo com necessidades regionais ou específicas de um determinado setor. Os bancos de dados distribuídos heterogêneos, por outro lado, são sistemas em que os servidores ou nós utilizamos diferentes programas de banco de dados, esquemas ou até sistemas operacionais. A principal vantagem dos bancos de dados heterogêneos é sua flexibilidade. Outra vantagem é a compatibilidade com sistemas legados. Embora ofereçam flexibilidade, os bancos de dados heterogêneos também apresentam desafios consideráveis. O principal é a complexidade de gerenciamento. Além disso, ela pode ser problemática. Dados armazenados em diferentes formatos ou sistemas podem não ser facilmente integráveis, o que pode levar a problemas de redundância ou perda de integridade. Outro tipo é o banco de dados fragmentado. Nesse tipo de sistema, os dados são divididos em fragmentos que são armazenados em diferentes servidores, mas cada fragmento contém uma parte dos dados. Existem dois tipos principais de fragmentação: horizontal e vertical. Outra categoria de banco de dados distribuído é o banco de dados replicado. Nesse sistema, cópias dos dados são mantidas em vários servidores, permitindo alta disponibilidade e tolerância a falhas. Quando um servidor falha, outro servidor com uma cópia dos dados pode assumir a operação sem interrupção. A escolha entre um banco de dados distribuído homogêneo ou heterogêneo, ou mesmo a adoção de fragmentação ou replicação, depende das necessidades específicas de cada organização. Empresas que precisam de uma solução simplificada podem optar por sistemas homogêneos, enquanto organizações com sistemas legados ou requisitos específicos podem preferir bancos de dados heterogêneos. Bons estudos e até mais!